Salve, salve, família vascaína. Fim de jogo no estádio Germano Krüger. Operário 1, gol do Bosquilha. Vasco também 1, golaço do Nuno Moreira. O Vasco sai de jogo com um empate fora de casa. Vai decidir no dia 20 de maio, terça-feira, 7 da noite em São Januário. Que é isso aqui, gente? Essa partida com o Operário, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, falando do resultado primeiro, eu falei antes do jogo que eu não achava o empate um resultado ruim, que era o mínimo, né? Era o máximo de tragédia que a gente podia ter, é levar um empate para São Januário, precisando ganhar por uma vitória simples, né? Se tropeçarmos e empatar de novo, ainda tem pênaltis, enfim. Eu acho que em termos de resultado, foi bom para o Vasco. E se você ver o que foi o jogo, o resultado, na minha opinião, foi ainda melhor. O que eu vi foi um volume insano do Operário. Um time que conseguiu entrar tocando a bola no campo do na área do Vasco, na área do Vasco, algumas vezes. No primeiro tempo, só o Alano teve 3 oportunidades de gol. Numa ele até estava impedido, a gente pode diminuir para 2. Né? E o Vasco só jogou até fazer o gol. A grande verdade foi essa. Porque no segundo tempo o time não conseguiu jogar e no primeiro tempo jogou até fazer o gol. E jogou competindo. Não é que foi superior, não é que estava amassando o Operário, não. Tá? Segue a sina. Esse time fora de casa, dentro de casa não é mil maravilhas, mas o time compete. O time compete. Fora de casa parece que o time morre mais rápido, parece que o time fica mais frouxo, né? Segue a sina até aqui. Trocou o técnico, mais um jogo fora de casa que o Vasco faz bem abaixo, na minha opinião. Mas, cara, se você for olhar o que vem acontecendo na Copa do Brasil, não é exclusividade do Vasco. Acontece o quê? Essas equipes jogam o jogo da vida. O jogador deixa até a última gota de suor, a torcida empurra. É complicado jogar um jogo desse. Então, por isso tudo, eu considero um empate, sim, um bom resultado. O Grêmio, por exemplo, perdeu o seu jogo. O Galo empatou com o Maringá, fora de casa. O Fortaleza empatou com o Retrô, fora de casa. E, enfim, eu acho que em termos de resultado a gente pode questionar bastante tudo, esse elenco, as escolhas do Felipe, alguma coisa que a gente ainda vai falar aqui das atuações individuais, mas fato é, estamos vivos, vamos para essa decisão então em São Januário e carimbar essa vaga nas oitavas de final. Acho que o Daronco, falando da arbitragem, tirando aquele lance que ele quis achar um pênalti ali na lupa, né? Por muito claro que o Léo Jardim tocou na bola primeiro, mas ele quis achar aquele pênalti ali e quase conseguiu, né? 5 minutos para olhar um lance daquele. Eu acho que era tão escandaloso que ele não teve coragem. Falou, não, isso aqui para eu justificar depois vai ser complicado. Então, mas tirando esse lance, eu acho que a arbitragem até foi bem ok. Falando da escalação do Felipe, é o time titular, não tem muito que correr disso aqui. Você pode, no Jair, acho que você pode ter uma discussão se entra o Paulinho, se entra o Tietê. O Tietê nem no segundo tempo jogou, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E as opções continuam muito ruins, né? Você lançar a mão de Cocão, Lloyd, Vitor Luiz, Alex Teixeira e Garré para tentar ganhar um jogo, mostra que esse elenco, né, segue muito desigual. O time titular é uma coisa, o banco é outra completamente diferente, né? Se o time titular já tem algumas limitações, vocês imaginem o banco. E só para não esquecer, falar do gramado. Antes que alguém diga, o gramado é ruim para os dois lados, verdade, mas prejudica o jogo, prejudica o espetáculo, prejudica o planejamento das equipes. Em 2025, você tem um time jogando terceira fase, não é primeira fase mais. Primeira fase você até entende, mas terceira fase já da Copa do Brasil, ou tem que ter um gramado decente, ou manda o jogo onde tem esse gramado decente. Não dá para jogar nesse pasto, que com certeza prejudica as duas equipes, mas, pô, complicado, né? Bem complicado isso aí. Bom, vamos então às notas para as atuações dos jogadores, começando pelo goleiro Léo Jardim. Defesaça de cinema naquele giro do pirulito, né? Do Daniel Amorim. Alguém
dá a bola de cabeça e ele queima pro gol de canhota uma bomba, né? Pra defesaça do Léo. Acho que o gol do Operário, muito mais mérito do Bosquilha do que falha do goleiro, na minha visão, né? Felicidade, igual o gol do Nuno. Não vejo falha do goleiro do Operário. Mas, em que pese ele ter tomado esse gol, acho que fez uma boa partida do Léo Jardim e evitou o famoso mal maior. Evitou o famoso mal maior. Vou dar aqui uma nota... Vou dar um 6,5 para o Léo Jardim. O Paulo Henrique, defensivamente muito bem, faltou um pouquinho mais de capricho na hora que ele descia, né? Tentou uns dribles que não deu certo, enfim. Mas, cara, tá me parecendo muito cansado o Paulo Henrique, tá? Eu consideraria fazer igual a gente fez com o Piton, descansar o PH pelo menos um joguinho, vai fazer bem pra ele. Coloca o Puma pra jogo, vai fazer o quê? Vou dar aqui uma nota... Vou dar uma nota 5,5, 6, vai, 6 pro Paulo Henrique. O João Vitor deu algumas patetadas durante o jogo, né? Depois tem que olhar o lance de novo. Eu acho que quem vacila ali são os volantes. E aí depois a zaga fica meio que vendida. Mas hoje eu gostei bem mais do Freitas do que do João Vitor, tá? Vou dar aqui um 5,5 pro João Vitor. E vou dar uma nota 6,5 pro Freitas, que eu acho que fez mais acertadamente o seu papel. Tirou várias bolas dali. Teve um lance importante que ele chega travando o Alano, né? Ele comemora bastante ali no primeiro tempo. Poderia ser um lance importante do Operário. Então, gostei do Freitas. É mais um jogo, né? Que o Lucas Freitas se apresenta melhor que o João Vitor. Claro, na minha visão, vai deixando a sua visão aí nos comentários. O Piton que voltou descansado, mas não apareceu no jogo, né? Tomou um baile defensivo ali do Alano. E ofensivamente não mostrou nada. Então, uma partida bem abaixo do Piton, na minha opinião. Vou dar uma nota... Vou dar um 3,5 aqui pro Piton, porque levou um baile defensivo ali, principalmente no primeiro tempo. O Hugo Moura, talvez um dos melhores ali no meio-campo, né? Não gostei nem do Jair nem do Coutinho. Acho que dos 3 titulares, gostei um pouquinho mais do Hugo Moura, mais longe também de ter feito um partidaço, né? Vou dar aqui vou dar um 5,5, 6. Um 6 talvez vai pro Hugo Moura. O Jair, pra mim, muito abaixo. Eu não vi o Jair em campo hoje, essa é a verdade. Não apareceu pra roubar a bola, não apareceu pra fazer lançamento. Hoje, praticamente um a menos, né, nesse jogo. Vou dar aqui uma nota... Vou dar uma nota 4 pro Jair. Felipe Coutinho. Coutinho, para com essa parada de reclamar dos jogadores assintosamente durante o jogo. Isso não é legal, não. Entendeu? Roupa suja você lava internamente, lá dentro do vestiário. Aí você quebra o pau. Fulano, aquela bola que você tinha que ter tocado pra mim, porra! Mas durante o jogo, você ficar gesticulando, isso não é legal. Eu não curto. Se eu tô jogando com esse cara e esse cara fica toda hora mostrando pra todo mundo que ele tá reclamando de mim, eu já mando ele pro quinto dos infernos, né? Creio que... Não sei se é uma característica do Coutinho recente. Ele tem feito isso com frequência, principalmente com o Verratti. Tenta uma tabelinha, toca na frente, toca atrás e faz assim, ó. Então para com isso, né? O gol do Operário sai numa falha do Coutinho, num passe errado que ele tenta ligar acho que era o Lloyd que passava de primeira, ou o Ryan. Ele tenta ligar o passe de primeira com a canhota e erra, e aí sai o gol do Operário. Então hoje, bem abaixo para mim o Felipe Coutinho. Vou dar aqui uma nota... Vou dar um 3,5 para ele também. O Ryan tem que treinar a finalização. De novo o Ryan sai cara a cara com o goleiro e desperdiça. Eu lembro de cara aqui o jogo contra o Flamengo, que ele dá uma dessa. Eu lembro o jogo da Sul-Americana. Foi agora eu não sei se foi o Lanús ou o Cabelo. Um dos 2 jogos, o Ryan também sai na cara do gol e bate mal. Então, assim, precisa colocar o pé na forma. Precisa ter um pouco mais de frieza, mais de tranquilidade. Porque a saúde, para chegar inteiro no lance, ele tem. Para lançar ele em profundidade, ele sai cara a cara com o goleiro. Mas aí tem que saber matar o jogo. Então, ô Felipe, departamento de futebol, coloca o Ryan para treinar a finalização, pô. O moleque tem velocidade, consegue proteger, mas na hora de fazer o principal, que é a função dele, que é gol, porque é um atacante...
ele tá se atrapalhando, tá? Vou dar aqui uma nota... vou dar um 4,5, vai. 4,5 pro Ryan. O Nuno... Cara, o Nuno muito cansado, né? Visivelmente tá cansado, ele não consegue correr atrás da bola, ele tá sem perna para ir nos lances, mas, né, tirou ali um coelho da cartola, a bola do rebote ali da defesa, ele chuta seco, um golaço, um gol de quem sabe, um gol de quem tem categoria. Sigo afirmando, a melhor contratação da gestão Pedrinho até aqui é Nuno Moreira. Não considero o Coutinho porque o Coutinho quis vir, então não coloco o Coutinho nesse pacote, tá? Coloco todos os outros. E aí, pra mim, o Nuno é disparado a melhor contratação do Pedrinho. Pedrinho, vai abrir janela agora. Se baseie mais nessa contratação, tá? Então, pelo golaço, por ter garantido aí um empate do Vasco, vou dar uma nota 7 pro Nuno, que, vou dar uma nota 7, que não fez um grande jogo. Tirando o gol, talvez não fez mais nada, né? Enfim, mas tá aí uma boa nota. Vai sair com a maior nota do jogo, o Nuno Moreira. O Verratti hoje, nenhuma chance de gol, né? Tirando umas bolas aéreas ali que ele tenta chegar sempre, nenhuma. Hoje ele precisou de ficar saindo da área, buscar jogo nas pontas, e quando o jogo tá assim, é porque o Vasco não tá jogando nada. E aí o Verratti fica tentando ajudar, mas não ajuda. Infelizmente não ajuda nesse tipo de lance. Então, cara, vou dar um 4,5 aqui pro Verratti, que, né, não cheirou nem fedeu nesse jogo. O Lloyd Augusto fez a principal jogada do time no segundo tempo. Ele que entrou bem contra o Cruzeiro. Acho que hoje entra razoável de novo. Parece, aos poucos, vai sendo um jogador um pouco mais útil, né? Porque estava completamente inútil contra o Cruzeiro. Fez um barulhinho ali. Hoje, de novo, entrou dentro da grande área, queimou pro gol, obrigou o goleiro Elias a fazer uma boa defesa. Então, siga mais assim, Lloyd. Se você entrar todo o jogo, fizer pelo menos uma jogada dessa, já vai ser mais que o Jean Davi fez, já vai ser mais que um monte aí, tá? Mas você continua devendo futebol. Continua devendo futebol, tá? Continua nessa aí que você vai ser útil, já. Vou dar um 6 aqui, pela jogada, por tudo, do Lloyd. A jogada mais perigosa do Vasco no segundo tempo. O Matheus Cocão já entrou mais, só tocou bola daqui e dali, roubou uma bola no comecinho da partida dele, né? Logo que ele entrou em campo. Vou dar um 5,5. O Vitor Luiz sofre uma falta importante ali no fim do jogo, né? Vou dar também um 5,5 para ele. E esse aqui é a pior nota, né? O lance do segundo gol do Vasco, o Alex recebe dentro da grande área, tem 2 jogadores passando pedindo a finalização. Ele tenta um chute de canhota todo torto, todo esquisito e desperdiça uma das grandes chances do Vasco no segundo tempo. Então, por essas e outras, vou dar uma nota 3 aqui pro Alex Teixeira. Para mim, o fator negativo. Hypei o Teixeira, apostei em gol dele e tudo mais, mas não deu. E o Garré, de novo, muito burocrático, penteador de bola, não faz muita coisa. Vou dar um 5 para ele. E o técnico Felipe, bom, vamos ser justos aqui, não teve nem tempo de treinar, né? Aliás, nenhum técnico que chegar vai ter tempo de treinar até a pausa do Mundial. São mais 10 jogos, com intervalo de 3 em 3 dias entre eles. Acho que um só dá 4 dias. O resto tudo é 3. Não tem como, por exemplo, hoje o Vasco jogou. Amanhã o time viaja e mesmo se tivesse treino, os titulares descansam. Normal, isso qualquer time. Aí tem o reconhecimento do gramado no sábado, lá do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e domingo já é o jogo. Então não dá tempo é ótimo, não dá tempo pro técnico trabalhar, tá? Mas assim, acho que a escalação, o Felipe foi bem, não inventou moda, entrou mais ou menos com o que tinha de melhor ali, né? Não mexeu no sistema, como eu disse, não teve tempo de treinar. E as substituições, cara, eu também não teria entrado com Adson e Paulinho nesse jogo, porque esse gramado horroroso aí é perigoso você machucar um jogador de forma mais séria. E eu prefiro do jeito que foi, você não arriscar e poder usar os jogadores ali na frente, tá? Acho que em termos de resultado
foi um resultado ok. Então vou dar uma nota 6 aí pro Felipe. Uma média, né? Uma média de nota 6 aí para ele. Bom, vamos colocar na tela aqui. Próximo jogo do Vasco, ó, como eu disse, na terça-feira, dia 20 de maio, em São Januário, 7 da noite, é a volta de Vasco e Operário. Qualquer empate leva a decisão por pênaltis e quem vencer o jogo avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Olhando rapidinho aqui, hoje ainda tem jogo? Hoje ainda tem Botafogo da Paraíba e Flamengo e fechando Cruzeiro e Vila Nova às 9h30 no Mineirão. É isso, família. Hoje não deu para fazer ao vivo, a internet oscilando demais aqui, mas a gente marca presença no nosso pós-jogo aqui no canal. Quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que tá passando e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!